Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Iniciamos hoje o segundo módulo de programação funcional e vamos ver aqui as funções integradas. E vamos começar pela função map, né? Uma das mais importantes aqui e mais utilizadas em termos de programação funcional. Vamos ver o que se trata, né? Mapa, ou seja, ela vai mapear alguma coisa. E como que ela faz isso? Então ela vai aplicar, basicamente, né, uma determinada função, né, numa sequência, ou seja, num interável, né, que a gente vai passar como parâmetro para esta função. Ela vai aplicar então uma função e vai retornar, né, basicamente os elementos dessa lista com essa função aplicada. Então, basicamente é isso que ela faz, né? Vamos ver alguns exemplos e aí isso eu acho que deve ficar mais claro, né? Basicamente, né, a forma mais concisa dela nós temos que passar, né, uma função, ou simplesmente a gente não precisa passar nada, a gente pode passar none aqui, né? Ou seja, obviamente não tem uma razão, ou seja, a gente vai dar uma lista e ele vai retornar a mesma lista, né? Ou seja, se a gente passa none aqui, como a gente vê no primeiro caso aqui, ó. Então a gente passou none em termos de função, ela basicamente obteve aqui a lista, né? E dessa lista ela retornou a mesma lista, ou seja, não fez nenhuma operação. Agora, se nós passamos uma determinada operação, ela vai então pegar essa sequência, que pode ser uma lista, pode ser um interável qualquer, né? E vai então aplicar sobre ela, né? E vai retornar uma lista. Então ela sempre vai retornar uma lista, ok? Então aqui, por exemplo, né, vamos pegar um segundo exemplo aqui. Eu estou aplicando, né, uma função ABS. ABS é o valor absoluto. E eu tenho estes elementos aqui de uma lista. O resultado, então, vai ser uma lista com os valores, obviamente sem sinal, né? Eu tenho uma função str, vai transformar para string, uma sequência de números. Então ela vai retornar uma lista onde cada elemento, né, vai ser então o resultado da aplicação dessa função. Então o que vai acontecer? Eu pego essa função e aplico elemento a elemento. Olha aqui, hexa, né? Hexa vai transformar para hexadecimal o número, né? E eu tenho aqui o resultado em hexadecimal. Ok, pessoal? Então é bem simples, né? E efetivamente nós não precisamos utilizar uma função apenas que já existe. Nós podemos, né, basicamente desenvolver as nossas, nós podemos utilizar aqui funções lambdas. Então eu acho que agora vocês começam a ver, né, basicamente todos aqueles conceitos, né, de programação funcional que nós vimos no último módulo, né, sendo agora aqui aplicados, né? Vamos ver então no PyCharm, né, como nós podemos implementar, só para ficar um pouquinho mais visível, né? Vamos sair aqui, agora nós estamos na aula 112. 112, vou colocar aqui porque nós temos várias implementações. Então aqui, por exemplo, né, o que eu queria mostrar para vocês, né, seria isso aqui, ó. Então vamos imaginar o seguinte, eu coloco aqui map e aí aqui eu posso colocar uma função ou eu posso colocar simplesmente none aqui, ó, none, e aqui basicamente uma lista, né. Para facilitar, a gente pode fazer várias implementações, vamos colocar aqui em cima, né, uma lista contendo aqui basicamente uma lista de valores aqui, ó, 5, ok? E aqui, então, nós passamos com parâmetro a lista. Muito bem. Aqui, né, ele vai, então, converter e vai retornar um objeto, né? Olha só que interessante, ó. Vamos imprimir isso aqui e aí a gente vai ver que tipo, né? Vocês vão ver que vai ser um objeto, basicamente, do tipo map, olha só. Então, é um objeto do tipo map localizado em um local de memória. Muito bem. Para que efetivamente a gente consiga mostrar esses elementos aqui, nós precisamos então fazer um processo de conversão para uma estrutura de dados que nós queremos, né? Então aqui, por exemplo, né, vamos imaginar que ao invés de none, vamos colocar aqui uma função ABS. Ele vai então retornar os mesmos valores, né? Vou colocar aqui -4 aqui só para vocês verem a transformação, ok? Então aqui, veja que ele ainda está lá retornando um objeto, tá? Olha lá, um objeto. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, ao invés de imprimir aqui, que eu queria mostrar para vocês, vamos pegar o R de resultado, né, e aí aqui a gente guarda map de ABS, lista, ok? E aqui nós vamos imprimir o R. A princípio, né, vai acontecer a mesma coisa, vai ter um objeto mapeado na memória, olha lá, um objeto mapeado na memória. Agora aqui, vamos fazer o seguinte, vamos converter para uma list, aqui ó, list, e agora sim, ó, a gente consegue então observar isso, ó. Aí os elementos. Vejam que ele realmente converteu o -4 aqui, ou seja, ele aplicou a função. Muito bem. Agora, olha só que interessante. Ele não guardou o objeto em R? R, então, passou a ser um espaço em memória contendo o resultado da função map, ok?
Eu, quando fiz o processo de conversão, peguei o resultado R e converti para lista e mostrei. Então, nesse processo de conversão, eu consumi, né, basicamente, aquele objeto que tinha sido criado por map. Agora, vejam só o que acontece. Uma vez que eu consumi, eu não tenho mais nada lá dentro. Olha só o que acontece se eu mando novamente, ó, fazer o processo de conversão de R ali, ó. Olha só o que acontece. Salvar, imprimir. Olha só a segunda vez. Eu não tenho mais nada lá. Então, essa é um dos conceitos, né, da programação funcional, onde eu, a partir de um processo de aplicação de uma função e uma transformação, eu gero, então, o resultado, e uma vez que eu venha e consuma aquele resultado, ele automaticamente é desalocado, é apagado, ou seja, eu consumi aqueles dados, então, eventualmente, eu teria que ter guardado esses dados em algum lugar, né? Então, por exemplo, aqui, eu poderia ter colocado aqui, ó, L recebe list de R. Aí sim, o L, né? Aí eu posso imprimir aqui o L tantas vezes quanto eu queira, ó, print L e assim por diante. Agora sim, né? Ou seja, eu guardei aquelas informações, eu fiz o processo de transformação, consumi, fiz o processo de transformação e guardei um resultado. Então isso tem que ficar muito bem entendido, porque todas essas funções integradas, uma vez que elas são executadas, elas guardam, né, dão um retorno, ou seja, do processo de transformação que elas aplicaram, mas uma vez que você consome esses dados, eles desaparecem, ou seja, você consumiu, então eles não vão mais existir. Então esse é um detalhe muito importante, ok, pessoal? Então vamos continuar com a nossa apresentação ali. Então nós já vimos então o básico aqui da função integrada e nós podemos então também, aonde efetivamente nós inserimos ali uma função, nós podemos então também inserir uma função que nós, né, podemos criar ali uma função anônima e assim por diante. Então aqui no caso está sendo inserida uma função anônima que retorna x elevado a terceira, né, x vezes x vezes x, né. Então aqui basicamente, vamos voltar lá no PyCharm, vamos salvar como aqui. Não, vamos pegar essa lista mesmo, né, vamos pegar essa lista. Já vimos isso, e aqui basicamente, olha só, um R, ele vai fazer isso. Então um S, não, é triplo, não é o cubo, né? Então o cubo desses números aí, né, vai ser o quê? Um map, e aqui, né, nós podemos então inserir uma função lambda, lambda, que vai ter como parâmetro x, e ele vai retornar então x vezes x vezes x. É uma expressão qualquer, aqui só para a gente ter. Bom, essa é a função. E aí, qual vai ser o parâmetro, né? Qual vai ser a sequência, o iterável aqui, que a função map vai utilizar? Vai ser lista. Então, ó lá, lista. E aí, uma vez que eu guardo em cubo, depois eu posso consumir, então, isso. Por exemplo, guardar em... Vamos só imprimir. Print list, né, de cubo. Mas uma vez que eu fiz isso, eu consumi completamente o objeto, e os objetos, então, vão ser... vão sumir, né? Vão ser perdidos. Muito bem. Vamos salvar aqui. Executar. E está aqui, né, o resultado. Então, o cubo, né? Então, 1, 8, 27, 64 e 125. 5 vezes 5 vezes 5, né? 125. Então, está aí a transformação por meio de uma função lambda, ok? Muito bem, vamos voltar aqui. Então, essa é a função, ou melhor, é a função map, mas numa forma simplificada. Eu tenho uma forma completa, né? Que ela envolve, então, ela pode envolver não só uma sequência, mas várias sequências, ou seja, eu posso ter aqui várias listas, eu posso ter aqui vários dicionários, eu posso ter aqui vários interáveis. E aí, basicamente, o que ela vai fazer? Ela vai fazer, vai entender, né, que essa função aqui, ela vai aplicar a cada um dos elementos dessas listas aqui, em suas posições. Então, por exemplo, ela vai pegar os primeiros elementos da sequência 1, da sequência 2, da enésima sequência aqui, o primeiro elemento, e vai passar para a função. Vai aplicar e vai retornar o primeiro conjunto de elementos. Aí vai pegar o segundo e assim sucessivamente, tá? Como efetivamente está acontecendo aqui, eu não estou tendo nada, então efetivamente aqui ela está pegando o quê? Os dois elementos aqui e passando aqui basicamente uma tupla, né? Aqui como retorno para cada um dos elementos. Mas a gente poderia ter aqui efetivamente alguma operação, por exemplo, de soma, né? Então aqui, vamos lá para o PyCharm. Então, só continuando aqui, vamos imaginar então essa aqui seria a lista 1, a lista, e a lista 2, ó, lista 2, tá? Contendo também outros elementos. Então, por exemplo, o elemento 11, o elemento 12, o elemento 13, 14 e o 15.
tá? Então eu somei 10 a cada um dos elementos. E aqui então vamos só tirar este menos 4 aqui. Muito bem. Agora tem duas listas. E aqui então eu posso, por exemplo, né, aplicar, vamos imaginar a soma, né? A soma vai receber a função map, e aqui eu vou criar uma função lambda para fazer efetivamente a soma lá. Lambda, ele vai pegar então o valor x, eu tenho duas listas, não tenho? X e y, né? 2 pontos, e vai retornar x mais y. Essa é a função lambda. E aí, basicamente, eu vou passar quem? A lista e depois a lista 2. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro elemento da primeira lista e vai somar com o primeiro elemento da segunda lista. Basicamente, ele pega esses dois elementos e substitui aqui. Então, quando nós estamos trabalhando com mais de uma lista e queremos fazer operações entre essas listas, a gente vai ter que ter, basicamente, aqui uma acomodação de n variáveis, aqui onde n é igual ao número de listas, tá bom? Então, aqui ele vai retornar. Vamos, então, depois só mostrar este resultado aqui, ó. Então, aqui, um print de list soma. Vamos salvar e vamos executar. Então, tá aqui, ó. Esse é o primeiro resultado aqui. Vamos só mascará-lo aqui. Vamos executar novamente. Assim, ele executa exatamente aquilo que nós queremos. Então, o que ele está fazendo? A soma. Então, ele pegou o 11 e somou com 1 e colocou na primeira posição. Pegou o 12, somou com 2, colocou na segunda posição. Pegou 13, somou com 3 e colocou e assim sucessivamente até o último aqui, que é o valor 20. Ok, pessoal? Muito bem. E se por um acaso, né, vocês podem estar se perguntando, né? E se essas listas não forem iguais? Então, a priori, elas teriam que ser. O que acontece se elas não forem iguais? Então, se elas não forem iguais, nós vamos ter, basicamente, uma atribuição de não, né, none aqui. Basicamente, né, se nós não temos nenhuma função aqui sendo aplicada, o resultado seria como esta que está sendo mostrado, né? Ou seja, uma sequência de tuplas onde eu vou basicamente substituir por vazio ali. Mas, eventualmente, se eu estiver fazendo algum tipo de operação, o que vai acontecer? Eu tenho que ter todos os elementos, né? Ou seja, a quantidade de parâmetros necessárias. A ausência de um parâmetro vai fazer com que eu não consiga realizar a operação. Em não realizando a operação, o que vai acontecer? Ele não vai formar aquele elemento. O que eu quero dizer com isso? Se nós temos uma sequência, aqui no caso, ó, 3 elementos numa sequência e 1, 2, 3, 4, 5 na outra, o resultante, se eu não estou aplicando uma função aqui, ó, none apenas, o resultado vai ser a maior sequência. Agora, se eu estiver aplicando alguma operação de transformação nesses números, tá? Aí o que acontece? Aonde não tiver um match, ou seja, não tiver aí uma correspondência, eu não vou fazer a operação. Consequentemente, o resultante de uma função map vai ser, o tamanho, né, do resultante vai ser o tamanho da menor lista, né? Vamos concretizar aqui, vamos ver o que isso quer dizer. Vamos voltar aqui. Nós temos essas duas listas aqui, elas têm valores iguais. Vamos aumentar aqui uma delas. Por exemplo, ó, 16, 17, 18, 19 e 20. Uma ficou 5 elementos maior do que a outra, ok? Se eu aplicar agora, ó, se eu mandar executar, ela vai aplicar essa soma aqui. E ela vai somar o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. No sexto elemento, ou seja, 16, 17, 18, 19, 20, ela não vai ter o correspondente. O que é 16 mais nada? É nada, né? Ou seja, até poderíamos pensar que seria 16, né? 16 mais nada, mas ela não vai ter o parâmetro. Consequentemente, a ausência de um parâmetro não vai permitir que ela execute a operação. Consequentemente, ela vai não criar, ou seja, não vai criar aquele elemento, né? Então vamos ver em execução aqui, ó. Vamos salvar e executar. E está aqui, ó, a mesma lista, ou seja, os elementos 16, 17, 18, 19 e 20 foram simplesmente descartados aqui, né? Vejam, ó, se eu aumentar um elemento aqui, ó, 6, vamos executar, salvar, executar, veja que ele já aumenta um aqui. Então, o resultante, quando existe um processo de transformação, é a de menor número, ou seja, a lista de menor número, a sequência de entrada de menor número vai ser a quantidade resultante de elementos. Ok, pessoal? Vamos continuar aqui. Aqui nesse segundo exemplo, é interessante que nós conseguimos ver aqui a aplicação bem efetiva, né, dessa sequência de listas aqui. Olha só que interessante. Eu tenho aqui, né, basicamente, uma função lambda que calcula uma equação de primeiro grau, que é ax mais b, né? O ax mais b, então, olha, cada um dos elementos vem de uma lista. Então, o a é essa primeira lista, o x é essa segunda lista e o b é essa terceira lista, né? E aí, basicamente,
Na verdade seria se a sequência, né, basicamente de elementos fosse iguais. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Então é essa sequência aqui, olha, de entrada que ele vai utilizar para a lista, né? Então vejam, a gente não pode se basear na fórmula, a gente tem que se basear nas variáveis de entrada. Então olha só, o primeiro aqui é a primeira sequência, a primeira lista. O segundo é a segunda lista e o terceiro a última lista, né? Então aqui está zerando todos os x aqui, ok? E aí eu estou só fazendo basicamente A mais B. Então o resultante é 1 mais 2, 3 mais 4, 5 mais 6. É isso. Vamos ver o resultado? Vamos colocar lá no PyCharm. Acho que é isso, né? Ah, não, desculpe. É A vezes 0 é 0, né? Então vai ser B, o resultado vai ser B, né? Então o resultado vai ser a lista B. Vamos colocar aqui. Eu acho que eu coloquei errado aqui. Vamos lá. Acho que eu digitei o último aqui, ó. O último valor aqui está errado, é 6, tá? Pelo menos pela matemática moderna é essa, né? Vamos lá no PyCharm, né? Vamos só salvar aqui como 112B. Então aqui, né, vamos só apagar aqui, eu posso ter L1 ou simplesmente, né? A gente pode falar que são as variáveis, né? A, B e X, né? Então L de A vai ser, então, os valores 1, 3 e 5. A lista de B vai ser igual a quem? A 2, 4 e 6. E a lista de X vai ser igual a 0,0,0, né? E aqui, então, nós vamos então calcular. Então, o resultado vai ser igual map de uma função lambda, que vai pegar, então, o x, desculpe, o a, o b e o x, e vai colocar na seguinte fórmula: a vezes x mais b. E nós vamos passar, então, agora na ordem, ó. Desculpe, LA, né? LA, depois LB e depois LX. Ou seja, na mesma sequência que estão estes elementos aqui, ou seja, as variáveis de entrada da função lambda, tá bom? Muito bem. E o resultado, então, vamos imprimir aqui, print, uma lista de R. Muito bem, salvar e vamos executar. E tá aqui o resultado, né? Então, pela matemática moderna, tá certo, né? Então, ou seja, 2, 4 e 6, ou seja, basicamente A, L, B, né? Porque quando eu faço aqui essa operação A vezes X, e X sendo tudo 0, vai dar 0. Então, 0 mais B vai dar B, né? Então, é o correspondente aqui a B. Muito bem. Mais um detalhe aqui, né? Então, eu também teria, né, a possibilidade de fazer cálculos mais complexos. Então, aqui, por exemplo, uma função, né, de cálculo do círculo aqui. Então, eu importaria, por exemplo, o mat.py do pacote mat, né? Fica mais fácil trabalhar assim. E aí eu crio uma função que vai, então, calcular o círculo ali, né? A área do círculo, que é basicamente π vezes r ao quadrado, certo? Eu passo ali como parâmetro os raios, e aí, né, a forma tradicional, né, seria fazer um for, né, ali, ou seja, um looping, colocando na nova lista ali de áreas todos os cálculos realizados, tá? Então a gente pode até mesmo desenvolver isso, mas não sei se existe a necessidade, né? A gente poderia até fazer isso, mas vejam, né, que eu tenho então o cálculo aqui. Como que seria uma forma utilizando map, né? Então uma forma utilizando map, vamos falar assim, uma versão 1, né, seria isso, olha. Então, naquele for, né, a gente substitui, então, por um map, né, que vai receber, né, a função área, aqui no caso é área círculo, né, então tem que fazer certinho aqui, área círculo, certo? E aqui, basicamente, os raios que vão ser os parâmetros. Então, vamos concretizar isso, né, vamos lá no PyCharm, a gente faz isso certinho, né? Então, vamos salvar aqui como... $112B, C. Nós estamos na C agora. Vamos apagar aqui as outras duas. E aqui, então, a gente vai fazer o import, né? Import mat, né? Import mat. E aqui, né, a gente vai fazer, então, a definição de uma função, área, círculo, e a gente vai receber como parâmetro o raio. E em cima desse parâmetro, a gente vai fazer, então, basicamente um return mat.py vezes R elevado ao quadrado. Muito bem, retornamos isso, já é a área. Então aqui a gente vai passar os raios, aqui, por exemplo, 3.4, 1.2, não esquecer que é ponto, né, não vírgula aqui, né?
sei lá, 11.3, 2.4, 2.5 e 5. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5 raios aqui. Muito bem. E aqui, né, a forma tradicional seria área, ou áreas, né? A gente inicializa com os colchetes, né? E aqui a gente faz um for, percorrendo, né, basicamente, raio em raios. Para cada um, nós então fazemos o quê? Áreas.append do que? O cálculo, então, área, círculo, passando o raio, certo? E ele vai fazer o append. No final, nós teríamos aqui, né, um print áreas. E ele vai mostrar todas as áreas. Salvar, executar. E está aqui, né, basicamente uma lista com todas as áreas aqui, ok? E aqui, então, vamos então substituir aqui, ó, todo esse código aqui, áreas, por a função map, né? Então vamos apagar isso daqui. E aqui a gente coloca aqui, ó, por exemplo, né, a gente já quer que ele converta, né? Então aqui a gente vai fazer um map e a gente vai converter e guardar em áreas, né? Então map, que a gente vai passar então área círculo, é a função. Nós não temos que passar o abre e fecha parênteses, né? É só a função, vírgula, e aí basicamente com o que ele vai fazer, ou seja, quais seriam as sequências que ele vai então trabalhar com essa área. Só isso. Agora a gente pode salvar e executar. E está aí as mesmas áreas, tá bom? Então conseguimos fazer a mesma coisa. Será que teria um jeito mais fácil ainda? Sim, com certeza. Para que eu tenho que definir essa área aqui? Será que eu vou utilizar essa função, né, de cálculo dela? Será que eu vou utilizar isso posteriormente? Eu posso definir aqui dentro, né? Então, vamos redefinir aqui, ó. Ao invés de passar aqui área círculo, a gente pode fazer o quê? Criar uma função lambda aqui que vai receber o raio, né? E com base nesse raio, a gente vai fazer basicamente o cálculo. Qual é o cálculo? Match.pi vezes r elevado a 2. Simples assim, né? Então, veja, ele recebeu o raio, fez o cálculo, retornou, e ele vai pegando em raios aqui cada um dos elementos. Então, aqui a gente já pode, então, apagar esta função aqui. Agora, a gente tem apenas a lista, né, contendo os raios, e o resultado aqui já vão ser as áreas. Vamos salvar e vamos executar. E está aí os mesmos resultados aqui, tá? Muito bem. A gente já viu no terminal, né, que é aquela questão dele ser consumido. E nós podemos fazer, utilizar o map não só para listas, não só para strings, não só para números, assim como nós havíamos, mas também a gente pode utilizá-lo, né, em outras estruturas, como por exemplo, né, aqui a gente está vendo uma lista de tuplas, né? E a gente pode também utilizar um dicionário, né? Então vamos fazer essa primeira função aqui. Então a gente quer, por exemplo, aplicar, né, a todos os produtos um aumento de 5%, um reajuste, né, de 5% nos produtos. Eu tenho aqui então a TV, que é um valor aqui de 2.500, o fogão nesse valor e assim por diante. Eu quero então basicamente um resultado aqui, uma lista, né, um elemento resultante aqui, que vai conter basicamente estes valores aqui atualizados. Então eu vou criar aqui uma função lambda, né, que vai me dar como retorno o produto, ou seja, a posição 0, que é a TV, ou seja, o nome, e depois, olha só, eu vou pegar a segunda posição, né, a posição 1, e vou fazer vezes 1.05, ou seja, quando eu faço 1.05, eu estou colocando aqui 5%, né, a mais do que o valor original, que é 1. Ou seja, se eu multiplico um produto, né, por 1, eu tenho o mesmo valor. Quando eu multiplico por 1.5, eu tenho um acréscimo de 5%, ok? Muito bem, essa função aqui, então, eu passo aqui, ó, novo preço, e pego os produtos. E ela vai fazer toda a operação e vai me dar uma lista de retorno com os produtos aqui atualizados. Vamos ver como isso acontece? Vamos lá no PyCharm. Vamos criar aqui um novo arquivo. Então, nós estamos já na 112D de dado, ok. Então, aqui, vamos então colocar aqui, ó, produtos. E aqui, produtos recebe uma lista de tuplas, né? Então, a primeira aqui é TV, que é o valor de 2.500. A segunda posição é uma outra tupla, que contém, então, o fogão, no valor de 1.240. E um terceiro produto, poderia ter milhares aqui, tá?
Vou fazer só com 3 aqui, para a gente otimizar aqui o tempo, né, de gravação. Muito bem, temos então aqui já a lista de produtos, e agora aqui, basicamente, né, vamos então, o novo preço, vamos chamar, né, a função, né, novo preço, né, é uma função, ela vai conter então uma função que é lambda, que vai receber produto, e vai fazer o seguinte cálculo, né, vai retornar aqui, ó, uma tupla, contendo na primeira posição produto, na posição 0, e em seguida ele vai pegar o produto na posição 1 e vai multiplicar por 1,05. Muito bem. Essa é a função, ok? Então ela recebe produto e aí eu pego então o produto e esse produto aqui basicamente vai ser o quê? Uma tupla, né? Esse produto é uma tupla. Ele pega a primeira posição da tupla, coloca ela aqui, que é o nome, e a segunda aqui, basicamente, então ela está também retornando uma tupla, tá bom? Muito bem. Uma vez definida a função, aí assim a gente pode então calcular aqui, basicamente, um print, vamos lá, direto, né? Print, uma lista contendo a função map, e aqui a gente fala, ó, a função, novo preço, vírgula, e passamos aqui produtos, né? Simples assim. Salvamos e executamos, e tá aí, ó, os novos produtos, né? Com os valores atualizadíssimos aqui em 5%. Ok? E para finalizar, né, vamos fazer também uma operação aqui com dicionário, né? Então a gente consegue fazer também a aplicação da função map em dicionários. Então aqui eu tenho uma lista de dicionários, aqui onde eu tenho o nome, que seja a chave, né, chave nome, e a chave valor, né, chave valor, chave valor. Então chave nome, valor José, chave idade 28, né? Então eu tenho aqui várias pessoas aqui com nomes e idades. Então vamos tentar fazer o seguinte, vamos isolar aqui. Eu quero ter uma lista apenas dos nomes, né? Como que eu poderia fazer isso? Eu vou então fazer um processo de transformação e vou resgatar apenas os nomes. Como que eu poderia fazer aqui? Se você quiser dar uma pausa aqui e tentar fazer, seria um bom exercício. E depois, né, como que eu posso fazer também uma lista só de idades, e com base nessa lista só de idades aqui, a gente calcula aqui a somatória das idades, tá? Vamos tentar fazer esses 3 aqui. Pausa o vídeo, pausou? Então vamos lá. Então a primeira aqui, né, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu pego lá o map, crio uma função lambda, que vai receber como parâmetro p, que vai ser basicamente este elemento aqui, né, ou seja, este dicionário aqui. E aí eu faço o quê? Nesse dicionário, o elemento que tem como chave, né, chave nome. Eu vou retornar então o valor deste elemento que tem como chave o nome. Então eu vou retornar aqui José, por exemplo. No próximo Adriana, Pedro, Maria. E eu vou consultar quem? A lista, né, ou seja, a lista de nomes aqui. Simples assim. Aí basta imprimir aqui os nomes, ok? Então vamos ver lá no PyCharm se isso realmente dá certo. Vou apagar isso aqui. Então aqui uma lista contendo então tá aí a lista digitada, né? Então aqui só nomes vai receber então um map contendo então uma função lambda que vai receber um elemento, né, dicionário aqui, e aí nós vamos fazer o quê? Simplesmente isolar quem? Nós vamos isolar aqui o valor do elemento que contém como chave o nome. Como que a gente fala isso? A gente vai colocar aqui P, contendo então basicamente uma chave nome. Pronto, simples assim. Uma vez definido a função lambda, e aí a gente passa como parâmetro quem? A lista, né? E aqui vamos fazer aqui, ó, um print de list, só nomes. Pronto. Vamos salvar e vamos executar. Vamos ver se ele realmente traz só os nomes. Está aqui, ó, uma lista só dos nomes, né, que a gente então está resgatando por aqui. Muito bem. Com base nisso, acho que agora vocês conseguem fazer para a gente resgatar só os valores, não é isso? Então vamos lá. Então basta mudar aqui, né? Então aqui, ó, só idades vai receber um map de quem? Lambda. Também vai receber um dicionário, e no dicionário a gente vai isolar apenas quem? Quem tem como chave idade. Muito bem. E eu vou consultar a lista. Simples assim, né? E agora, com base nessas idades aqui, ó, só idades, a gente pode, por exemplo, fazer o cálculo aqui da soma, né? Então a gente pode aqui, ó, imprimir. No caso aqui, né, a gente já vai consumir, mas a gente vai consumir por uma função. Então aqui no caso, vamos fazer um F aqui, ó, de formata dado. Então, ó, a somatória das idades e aqui dentro nós vamos então fazer o quê? Uma função sum,
que vai receber como parâmetro só idades. Então a gente vai calcular a somatória das idades aqui, certo? Vamos salvar e vamos executar aqui. Run. E tá aí, ó. A somatória das idades é 140. Então, se nós somarmos aqui, né, vai dar realmente 140. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula. Este tópico é importantíssimo. Vejam quantas vezes for necessária essa aula, porque a função map é uma das mais utilizadas quando nós trabalhamos, principalmente com análise de dados, né, e estruturas que nós não podemos mexer, ou seja, aqueles dados imutáveis. Então, imagina só, eu recebo uma lista de, sei lá, de produtos, né? Eu não consigo, eu não posso mexer neles, né? Eu tenho que, basicamente, trabalhar de uma forma que eu preserve os dados originais. Então, todo aquele conceito, né, de imutabilidade, tantos outros que nós vimos aí ao longo do módulo anterior, né, são então refletidos aqui, e a função map é uma das mais utilizadas. Na próxima aula nós vamos ver uma segunda também muito utilizada, função integrada. Vejo vocês, tchau!